Caríssimos irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas redes sociais, as leituras de hoje têm alguns pontos teológicos importantíssimos. Vamos lá. Eu disse já outras vezes que religião vem de religare e é uma busca do homem a Deus. Repito, religião é o homem que busca a Deus. E isso acontece desde os primeiros homens. Tanto é que os que estudam a evolução, quando descobrem a inteligência, é na capacidade de fazer cultura, e o sinal que tem de capacidade de fazer cultura é sinal religioso. Enterrar mortos, busca de um Deus. Então, ao contrário do que Marx diz, não é uma supraestrutura. A busca de Deus pelo homem é algo que faz parte do DNA. Por quê? Porque nós temos um desejo infinito de ser feliz, de viver para sempre, que nós não somos capazes de saciar. E aí entra os filósofos modernos como Schopenhauer, dizendo que nós todos vamos preparar para a depressão, porque nós não somos capazes de saciar os desejos mais importantes que nós temos. Ok? Religião é a busca de Deus pelo homem. Religião existe há milhares de anos, então. De todo tipo, de acordo com o conhecimento de cada ser humano. Os gregos tinham a mitologia grega, que eram deuses que reproduziam a vida humana com um certo poder, com uma certa perfeição, que também tem a sua riqueza. Os índios brasileiros, ou da América, alguns índios do Brasil mais aqui, cultuavam os astros, o trovão, porque era muito acima. Tudo que tinha força acima da nossa capacidade, que nós não temos capacidade de dominar, dependendo do conhecimento de cada população, eles cultuavam Deus. Aqui é uma demonstração que Jesus Cristo, o cristianismo, não é uma simples religião. Não é uma simples religião. Cristo é a resposta de Deus a todas as religiões. Repito, Cristo é a resposta de Deus a todas as religiões. Vamos lá? Com efeito, passando e observando os vossos lugares, está na Grécia, mitologia grega. Vossos lugares de culto, encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo vai na cultura grega, vê um altar ao Deus desconhecido e fala: é esse Deus que eu vou anunciar. Vocês já o buscam sem saber. Todas as religiões já buscam a Deus, buscam Cristo sem saber. Porque Ele é o único que dá a resposta que eu falei que é a razão da religião. O que é a razão da religião? Qual resposta? Vida eterna para sempre feliz. Não é isso que todo mundo quer? Quem é o único que dá essa resposta? É Ele. Então toda religião busca, sem saber, Cristo. E olha como é que Paulo fala isso. Pois bem, o Deus que fez o mundo, olha como é que Ele é inteligente. Tem um monte de Deus, mas esse aqui foi o que fez o mundo. E tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Então Ele já diferencia aquele Deus de todos os outros. Esse é o Senhor. Ele não quis ainda dizer que não existem outros deuses. Ele está caminhando, dando papinha. Não é assim? Então, esse aqui é o Criador do céu e da terra. Também não é servido, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. E também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele é perfeito. Pois é Ele que dá a todos a vida. Vixe, Ele criou tudo, criou a vida, respiração e tudo mais. De um só homem,
Ele fez toda a raça humana, Adão, para habitar sobre toda a face da terra. Olha como é que São Paulo pega lá aquela oportunidade e vai falando de um Deus que é o criador de tudo, né? Isso que tem que entender como é que a dinâmica da religião. Porque senão hoje em dia com essa cirandinha, todo mundo é igual. Não. Ele não está falando isso, está falando que aquele Deus é diferente de todos. Assim fez para que buscassem a Deus. Estabeleceu o homem em limites estabelecidos, né? E assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam. Ou seja, fez o homem para buscar a Ele. Ainda que as apalpadelas, os índios brasileiros buscavam Jesus, as apalpadelas, com o que eles tinham na mão. Se eles nem sabiam o que é um trovão, que é um fenômeno natural, um raio, a lua. Então, a forma que eles buscavam era apalpadelas. Bonito isso. Muitas culturas buscavam a Deus apalpadelas, aquilo que pode. Entende ou não? Aquilo que você tem na mão. Se eu tenho um formão e um martelo, eu vou fazer coisas que aquilo é capaz de fazer. Eu não vou fazer um avião. Eu não vou criar um avião, né? Vou criar uma coisa de madeira. Então, cada um busca a religião dentro da sua limitação. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo. Ele criou tudo do nada. Como disseram alguns dos vossos poetas, somos raça do próprio Deus. Sendo, portanto, raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra. Ou seja, mesmo que ele tenha criado tudo, ele não é a criação. Ele é totalmente transcendente. Ele criou tudo, mas ao mesmo tempo transcende tudo. Mas Deus, sem levar em conta os tempos de ignorância foi antes de Cristo. Agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia que irá julgar o mundo. Agora ele está dizendo que a história tem sentido. A história não está à deriva. Existe um Senhor da história que vai julgar o mundo. Olha o que São Paulo fez no meio dos gregos, né? Por meio do que designou diante de todos, oferecendo a garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. A garantia de que terá a vida eterna ressuscitando ele. Com a ressurreição de Jesus, nós temos a garantia que no final dos tempos nós também, né? Depois nós temos a Nossa Senhora também, que ressuscitou e foi assunta ao céu. Aí quando ele falou de ressurreição, muitos caçoavam, riam, não acreditavam em ressurreição, né? Nós te ouviremos depois, mas muitos abraçaram a fé. Então vejam, aqui você vê muito bem a diferença de religião e cristianismo. Totalmente diferente. Totalmente não. É um pouco diferente, né? Porque também Jesus pode falar religião, porque ele quando você une a busca de Deus com Deus, se torna uma coisa só. A busca do homem de Deus e ele que responde. Por isso que a Igreja Católica nunca foi contra as religiões. Ela sempre deu resposta às religiões. Você pode ver vários templos que tem vários pisos pagãos, de mitologia grega. Onde a igreja vai, ela dá um sentido à busca daquele povo. Em todo o povo, o budismo nem é, na verdade, uma busca de Deus. Indiretamente é, mas o Buda é um exemplo de uma busca interior, de um equilíbrio yin yang, né? Interior, em que você é capaz de não ter nem sentimentos de para um lado nem para o outro. Você entra no equilíbrio total, no nirvana. Só que aí o budismo descobre que a caridade, por exemplo, faz muito bem, porque a meditação ajuda a ver que a caridade. Então tem monges budistas que vão oferecer comida e quem agradece é a pessoa que dá comida, porque sabe que a caridade faz que nós tenhamos mais harmonia e paz. Interessante? Eles fazem atos, parece que mais cristãos que o nosso.
Imagina, obrigado por me dar a oportunidade de dar comida. Os monges. Porque eles sabem, né? Agora, tem um vídeo que está viralizado meu, que eu digo que a maior instituição do mundo é a Igreja Católica, e fala, não, mas o budismo já tem 3.000 anos, e sei lá o quê. Gente, estou falando instituição mundial. Eu não estou falando de filosofias de vida isoladas. Até porque o budismo hoje dividiu em várias. Tem o budismo zen, que acredita em reencarnação, tem budismo que não acredita em reencarnação. Claro que existem religiões que buscavam, mas instituição religiosa mundial não existe nenhuma com mais de 2.000 anos. Simplesmente não existe. Aqui você pode, daqui, ir ao Japão e participar de uma missa. A Índia, principalmente no sul da Índia, em Kerala, que é o estado mais católico da Índia, tanto, claro, nas outras partes também. Sri Lanka, muito, apesar de ser muito, a maioria ainda ser budista, mas o catolicismo ainda muito forte. Tantos, na África, não existe instituição de 2.000 anos mundial com referência de unicidade e universalidade, mas que não quer destruir as outras religiões, quer dar sentido a elas, quer mostrar que aquela busca do homem, ela é plena em Cristo. Todas as religiões se plenificam em Cristo. Isso é muito importante. E por que qual é o cristianismo que a gente tem que avaliar? Por isso eu sempre falo, nós temos que buscar os cristãos logo após os apóstolos, como que eles se comportavam, né? Assim você vai descobrindo os padres da igreja, que já tinham amor a Nossa Senhora, tinham Papa, tinha tudo. Então, aqui você vai buscando num monte de... hoje só protestantes são mais de 40.000 denominações, sem contar as outras religiões. Então, a pessoa fica perdida. Aqui hoje, a gente descobre muito bem como sair esse tanto de coisa e descobrir a fonte da revelação divina. Que o cristianismo, primeiro, não é uma simples religião no meio das outras, é a resposta a todas elas, e que existe uma unidade e universalidade da religião cristã católica desde os princípios, desde os primórdios. É assim que você vai ganhando força na sua fé, porque senão você fica parecendo eu estou aqui fazendo um teatro, sou católico, mas de repente se não der certo, eu vou para outra. Não, você faz como São Paulo, entra, avalia, busca a revelação divina, cristã, onde essa revelação está presente mais, desde os primeiros cristãos. Qual a instituição que é? Onde que tem unicidade e universalidade? Onde? Onde eu posso ir na missa? Será que uma igreja daqui, evangélica, eu posso ir na missa lá na República Tcheca? Eu fui. Será que eu posso ir na Finlândia? Eu fui na missa na Finlândia. Será que eu posso ir na Suécia? Fui na missa na Suécia. Na Dinamarca? Na Irlanda? Na Turquia? Onde? Onde existe unicidade e universalidade? Criou o céu e a terra, né? Bem, isso não é simplesmente desdenhar das demais, é dar plenitude às demais. Todas as demais religiões, toda busca de Deus tem que levar à plenitude. São Paulo VI chama a semente do verbo. Os nossos irmãos hinduístas, budistas, têm a semente do verbo, porque eles foram criados pelo verbo. E diz São Paulo, nós temos o dever de regar, de irrigar essa semente para que cresça em plenitude, para que um dia se desenvolvam na fé. Encontrem a resposta de Jesus Cristo, que responde a todas as religiões, né? E para coroar essa plenitude da religião, tem o Evangelho. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá até coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará. Houve uma corrente herética dizendo que o Espírito Santo, a cada época,
aponta uma religião. Uma época foi Jesus Cristo, outra época foi islamismo, Maomé, outra época hinduísmo. Isso é grave. Aqui responde que não. E Papa João Paulo II fez uma encíclica para destruir essa teoria. Quem fez essa teoria? Esse povo da ciranda cirandinha, que tudo é igual, que o Espírito Santo sopra, e que todo mundo... A encíclica chama Dominus Jesus. O Espírito Santo sempre aponta Cristo, porque Cristo não é uma religiãozinha que está lá no meio buscando Deus. Ele é o próprio Deus que responde a todas. O Espírito Santo sempre aponta Cristo, né? E aqui também é uma revelação de que Jesus, tem hora que ele fala que o Pai é maior que eu, como humano, mas aqui ele está falando agora como divino. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Claro que tem que ser Deus. O que ele vos anunciará é meu. Então, a plena revelação da Trindade. Sem a revelação dada por Cristo, nós não saberíamos que Deus são 3 pessoas. A gente saberia que Deus existe. Aristóteles dizia, a causa incausada, um primeiro motor imóvel, aquele que criou tudo. Isso Aristóteles já falava, antes de Cristo. A existência de Deus é necessária, mas que são 3 pessoas, era preciso que Jesus revelasse. Por isso que nós hoje temos amor à Santíssima Trindade. Então são muito ricos, textos muito ricos. Depois vale a pena reler, fazer uma meditação, ver algumas pessoas que meditam. Essa ação de São Paulo na Grécia é maravilhosa, é incrível, espetacular, né? Então que Deus nos dê força para entender que vocês estão, sim, naquela que não é uma simples religião, mas vocês estão aderindo à resposta de Deus a todas as religiões. E o único que pode saciar aquilo que nós temos de desejo mais forte. Viver para sempre feliz. Viver para sempre feliz. Schopenhauer estaria errado. Estaria certo se não existisse Deus. Preparem-se para a depressão, porque não somos capazes de saciar esse desejo de ser feliz para sempre. Mas se Schopenhauer tivesse convertido, ele ia descobrir que Jesus Cristo nos dá essa capacidade e quer nos dar. O fruto da vida eterna foi devolvido. Nós seremos para sempre felizes se aderirmos à sua vontade. Que Ele nos ajude, através da sua mãe, a sermos dóceis ao Espírito Santo e Ele nos santifique e nos leve para o céu. Assim seja.